Olá, meus amigos, eu sou Alexandro Alves e este é o nosso canal DC Monitores do Multiverso. Aqui nós falamos sobre quadrinhos, sobre filmes, sobre séries envolvendo o universo DC. Eu peço que, se você não for inscrito no canal, você se inscreva, que comente e que curta e compartilhe os nossos vídeos, nos dando essa força. Eu estava recentemente relendo alguns materiais antigos de Alan Moore e nós, sem dúvida, nós amamos a trindade britânica, não é? Alan Moore, Grant Morrison e Neil Gaiman. Eu imagino que esses três autores estão no topo de nossas preferências, caso sejamos amantes de quadrinhos de super-heróis. Claro que vem Johnny Barney, Geoff Jones também, Mark Waid, mas a maneira, o olhar que estes britânicos têm sobre os quadrinhos coloca sobre os quadrinhos um diferencial muito grande. E quando eu li, lá pelos 14, 15 anos, comecei a ler esses autores, na verdade o primeiro que eu li foi Alan Moore aos 12 anos, em Superpower 6, que era uma edição do Monstro do Pântano. Então, desde o primeiro momento que eu li a visão que estes autores têm dos super-heróis, eu fiquei realmente muito impactado. Eu fiquei muito impressionado. E realmente impressiona. Ninguém pode dizer que não impressiona. É muita novidade. Sempre são, em qualquer obra. Eu tenho uma preferência muito grande por Grant Morrison. Sem dúvida, eu imagino que ele é o meu autor preferido de quadrinhos. Pelo Homem-Animal, pela Patrulha do Destino, pelos Invisíveis, pela sua fase no Superman, pela sua fase na Liga da Justiça, pela sua fase no Batman, pelo seu Mulher Maravilha Terra 1, em 3 volumes. Enfim, é tanta coisa que assim, a gente começa a falar dos nossos autores preferidos, então a gente vem logo, o desejo também já vem de falar sobre as obras deles. Mas eu quero falar hoje sobre Alan Moore. Um certo problema que eu vejo nesse autor. Que problema? Os finais de Alan Moore. Eu não quero dizer aqui, não quero instigar comentários maliciosos, mas fique à vontade para comentar, ok? Mas eu vejo com certo incômodo os finais que Alan Moore executa em suas obras. E estou falando em obras assim cardeais dele. Por exemplo, Monstro do Pântano, o Watchmen e From Hell. Essas duas primeiras fazem parte do universo DC, mas From Hell não faz, é independente. Mas elas têm problemas assim de finais que são terríveis. Monstro do Pântano, a saga do Monstro do Pântano, de Alan Moore, ela é dividida em várias sagas, vários arcos, sendo o mais famoso deles Gótico Americano. É uma das maiores sagas místicas da DC de todos os tempos. Alan Moore, vivendo na Inglaterra, ele olha para os Estados Unidos, nessa saga Gótico Americano, e simplesmente faz uma execução da alma sociológica, antropológica e política do povo americano. É um autor fantástico, é um mestre. Então, em Gótico Americano, nós temos a construção racista dos Estados Unidos. Nós temos a religiosidade macabra, insana e conservadora do estadunidense. Nós temos preconceitos contra a mulher enraizados na cultura dos Estados Unidos. Tudo isso é desenvolvido pela mente brilhante de Alan Moore com insights
que nós não temos, nós não achamos muito comum em histórias em quadrinhos de super-heróis. A execução inicial dele é soberba. O desenvolvimento dele é sublime. Onde é que ele peca? É sempre nos finais. Como é que é o final de Monstro do Pântano, gótico americano? Toda aquela insanidade que estava sendo colocada nos personagens, quem leu sabe do que eu estou falando. Por exemplo, aquela mulher que se transforma em lobisomem e começa a assassinar pessoas. Toda aquela insanidade psicologicamente profunda e perturbadora, Alan Moore coloca como culpado um ser de outra dimensão. Olha que final mais capenga. Ao invés dele continuar a análise psicológica, entende onde eu quero chegar? Ao invés dele continuar a análise psicológica, ele, no final de tudo, mela tudo e diz que toda aquela profundidade que nós estávamos lendo é culpa de um serzinho que está lá em outro mundo, que está influenciando as pessoas aqui na Terra. Sabe o que é isso? Lovecraft. Lovecraft acaba com Alan Moore sempre. Alan Moore parece que sempre faz questão de referenciar e reverenciar esse autor estadunidense. Não que eu tenha nada contra Lovecraft, certo? Eu realmente acho ele um escritor horrível, mas ele tem alguns méritos. Ele tem alguns méritos, sem dúvida. Mas a geração de escritores de quadrinhos que ele influenciou, com certeza é melhor do que ele. Os filhos, nesse caso, são bem maiores que o pai. Alan Moore é maior, Grant Morrison, Neil Gaiman, todos eles têm influência de Lovecraft em suas obras. E muitos outros autores também de quadrinhos. Mas Alan Moore, ele exagera nessa influência, ao ponto de, inconscientemente, ou se ele tiver consciência disso, não ter como resistir a colocar sempre o seu final aos pés de Lovecraft. O que é esse final de gótico americano? Esse final de gótico americano é Cthulhu. Aquela criatura que está lá em outro mundo, aquela criatura imensa, escura, que dialoga lá com os místicos da DC, com os magos, lá no último número de gótico americano, é um Cthulhu, gente. É uma homenagem de Moore a Cthulhu. O que é o Cthulhu de Lovecraft? Uma criatura extradimensional que faz parte de um culto e que controla só a visão, só de vê-lo, a pessoa já comete atos terríveis, pode até se matar, ou coisas assim, ou fazer qualquer outro tipo de ato insano. Acaba com a profundidade do ser humano. É como se você colocasse toda a profundidade humana em Deus ou no diabo. Como se nós não tivéssemos controle e nem profundidade suficiente para abarcar e lidar com nossa própria subjetividade. O mesmo acontece em Watchmen. O Watchmen de Alan Moore é soberbo. É uma obra que a gente lê a cada ano, e a cada ano nós descobrimos muita coisa. Mas o final, como é? Uma lula gigante no centro de Manhattan? É novamente Cthulhu. Não sei se aquela lula está viva ou se está morta, mas fica lá, a lula lá, morta lá. Do que adianta todo aquele realismo de Watchmen para no final nós termos o terror cósmico de Lovecraft? Um Cthulhu morto lá no centro de Nova York? Na minha concepção, Alan Moore não compreendeu o Watchmen. Sabe quem compreendeu o Watchmen? Zack Snyder. O final de Watchmen, o filme, onde Zack Snyder modifica o final da graphic novel, é muito superior e muito mais bem pensado, muito mais planejado e muito mais coerente com tudo que as edições de Watchmen estavam trazendo
do que o que Alan Moore faz ao referenciar e reverenciar novamente Lovecraft com um Cthulhu gigantesco no centro de Nova York. Não dá para acreditar. Não dá. Não dá. É algo tão sem noção, tão esquisito. Se fosse uma história de super-heróis convencionais, se fosse uma história de super-herói convencional, tudo bem. Um monstro de outro planeta vindo para a Terra é até clichê. Mas em Watchmen, não. Quem compreendeu melhor e executou melhor Watchmen foi Zack Snyder. O final do filme de Zack Snyder é soberbo. Era como o Moore deveria ter feito. O From Hell. Aí eu não suportei nem ler tudo. Mas li. Mas aquela bananada mística de sociedade secreta, de misticismo, envolvendo o Jack, o Estripador. Olha, para mim, Moore, ele ama muito a magia, com certeza, mas ele escorrega muito. Algumas vezes. Não sei se os nobres colegas pensam igual, mas deixe aí a sua opinião a respeito. Obrigado e até o próximo vídeo.